Numa visão que atravessa o véu entre o céu e a terra, 200 seres que antes cantavam diante do trono de Deus caem de joelhos diante de um homem mortal. Não pedem misericórdia uns aos outros. Pedem a um humano chamado Enoque que escreva, em nome deles, um pedido de perdão dirigido ao próprio Criador. E a resposta que vai chegar, preservada nas páginas mais antigas e mais inquietantes da literatura apocalíptica judaica, é um não definitivo, sem apelo, sem segunda oportunidade. Esta é a história do julgamento dos vigilantes no livro de Enoque, o momento em que anjos caídos imploraram para ser defendidos diante de Deus, e o próprio intercessor escolhido por ele teve de lhes dizer que não havia nada a fazer. Antes de perceber por quê, é preciso perceber quem eram estes seres e o que fizeram para chegar a este ponto. Antes da queda, os vigilantes ocupavam um lugar muito específico na ordem do universo descrita por estes textos antigos. Não eram anjos comuns entre os milhares que cercavam o trono. Eram sentinelas, colocados para observar a criação, para zelar pela terra à distância, sem nunca cruzar a fronteira entre o espiritual e o material. Essa fronteira, segundo o relato, era absoluta, tão absoluta que atravessá-la equivaleria a desfazer a própria arquitetura da realidade. E foi precisamente essa fronteira que 200 deles decidiram romper, não por engano, não por fraqueza súbita, mas através de um plano discutido e selado entre todos, no topo de uma montanha que ainda hoje carrega o nome dessa decisão. O livro de Enoque situa a origem desta tragédia num tempo em que os homens começavam a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasciam filhas de grande beleza. No topo do Monte Hermon, os vigilantes reuniram-se e fizeram um juramento. Sob a liderança de Shem e Rasa, comprometeram-se uns aos outros a descer, a tomar para si mulheres humanas e a assumir juntos as consequências para que nenhum enfraquecesse sozinho perante o que estavam prestes a fazer. O monte recebeu o nome de Hermon precisamente por causa desse juramento. A palavra evoca o ato de amaldiçoar-se mutuamente. Não foi um deslize. Foi uma decisão coletiva, deliberada, selada por um pacto que nenhum deles quis quebrar sozinho. Entre eles destacava-se Azazel, uma figura que o texto trata com particular gravidade, quase como se fosse o arquiteto silencioso de tudo que se seguiria. Não se limitou a descer e tomar esposas. Ensinou aos homens a forjar espadas, punhais, escudos e couraças, a arte da guerra que a terra ainda não conhecia e que, a partir daquele momento, nunca mais deixaria de conhecer. Ensinou às mulheres a arte dos pigmentos, do delineamento dos olhos, das pedras preciosas e dos adornos que despertavam desejo onde antes não havia vaidade. Outros vigilantes ensinaram os segredos das raízes, dos encantamentos, da astrologia, da leitura dos sinais no céu, conhecimento que não pertencia ainda à humanidade, entregue fora de tempo e fora de propósito, como quem entrega fogo a quem ainda não sabe o que é queimar-se. O resultado não foi progresso. Foi corrupção acelerada, um mundo que aprendeu a matar e a seduzir antes de aprender a cultivar e a construir em paz. E foi desse mundo corrompido que nasceram os Nefilim, descritos no texto como gigantes cuja estatura ultrapassava tudo que a terra já tinha produzido. Estes filhos híbridos não se limitaram a existir. Devoravem. O relato descreve-os a consumir tudo que o trabalho humano produzia e, quando isso já não bastava, a voltarem-se contra os próprios homens, devorando-os e depois voltando-se uns contra os outros, e por fim contra os animais, os pássaros, os répteis e até contra os peixes do mar. Não havia colheita, rebanho ou aldeia que estivesse a salvo da fome insaciável destes seres nascidos de uma união que nunca deveria ter existido. A terra, segundo o texto, gemeu sob o peso daquilo que os vigilantes tinham desencadeado. O clamor dos que sofriam subiu até ao céu e não ficou sem resposta. 4 arcanjos, Miguel, Sariel, Rafael e Gabriel, olharam de cima para a terra manchada de sangue e viram a injustiça que se espalhava sem controlo. Levaram o assunto diante de Deus, descrevendo com detalhe o que Azazel tinha ensinado, o que Shem e Rasa e os seus companheiros tinham feito e o sofrimento que os Nefilim causavam a cada canto do mundo habitado. A resposta divina não tardou, mas também não foi imediata na sua execução. Havia um plano cuidadosamente distribuído entre os 4. Rafael prenderia Azazel, Gabriel destruiria os filhos da fornicação e Miguel encarregar-se-ia de Shem e Rasa e dos que se tinham unido às mulheres.
Mas antes da sentença final ser cumprida, havia ainda um capítulo por resolver. E esse capítulo tinha um nome: Enoque. Enoque é apresentado no texto como um escriba da justiça, um homem que caminhava com Deus e que, por isso mesmo, ainda vivia entre os últimos ecos de pureza que restavam sobre a terra. Não era um profeta comum nem um simples observador. Era descrito como alguém tão próximo da vontade divina que a tradição posterior chegaria a afirmar que nunca chegou a morrer, tendo sido levado ainda em vida. Foi a este homem, precisamente por essa proximidade rara com o divino, que os próprios vigilantes decidiram recorrer quando perceberam que o cerco estava a fechar-se sobre eles. Sabendo que a sentença se aproximava e cientes de que já não tinham acesso direto ao trono que antes habitavam, os vigilantes pediram a Enoque que lesse a sua petição diante de Deus, que intercedesse por eles, que pedisse perdão em seu nome. Imaginem o peso desse pedido. Seres que antes permaneciam na presença direta do Criador, agora reduzidos a implorar a um mortal que fizesse por eles aquilo que já não podiam fazer sozinhos. Na petição que ditaram, recordavam o que tinham sido, suplicavam por uma segunda oportunidade e pediam que as suas vozes, já impedidas de subir sozinhas até ao céu, fossem levadas por alguém que Deus ainda ouvia sem hesitação. Enoque aceitou ouvir o pedido e retirou-se para escrever. O texto descreve-o junto às águas de Dan, a sul do Monte Hermon, sentado a redigir a petição dos vigilantes, lendo-a repetidamente até adormecer sobre as próprias palavras. E foi nesse sono que começou a visão que mudaria tudo. Nuvens chamaram-no, relâmpagos apressaram-no, ventos ergueram-no pelos ares, transportando para cima, até que alcançou uma estrutura de muralhas feitas de granizo, rodeadas por línguas de fogo. O medo, escreve Enoque, envolveu-o por completo. Não havia como recuar. A visão levava-o cada vez mais fundo, para dentro de uma casa que ardia como fogo no verão e gelava como gelo no inverno, sem uma única alegria ou vida visível dentro dela. Dentro dessa primeira casa havia uma segunda, ainda maior, com portas abertas diante de Enoque, construída inteiramente de línguas de fogo. Tudo nela superava em glória e em terror tudo que existia fora. O chão, o teto, as paredes, cada elemento ardia com uma luz que nenhum olho humano deveria suportar. E no centro, um trono elevado, de aparência semelhante a gelo cristalino, rodeado por algo comparável ao sol brilhante e à voz dos querubins. Debaixo do trono corriam rios de fogo. Nenhum dos anjos que rodeavam aquele lugar se aproximava, nenhum ousava olhar diretamente para aquele que ali estava sentado. Enoque, prostrado, com o rosto coberto e o corpo a tremer, permaneceu assim durante o que lhe pareceu ser uma eternidade, incapaz de erguer os olhos até ouvir finalmente uma voz que chamava pelo nome. Foi ali, coberto de temor diante daquele trono, que Enoque recebeu a resposta que devia levar de volta aos vigilantes. E a resposta não era um perdão condicional, nem um adiamento, nem sequer uma explicação longa. Era uma recusa fundamentada em algo que os próprios vigilantes tinham violado desde a raiz, a ordem da criação. Deus disse a Enoque para lhes dizer que eram eles, os santos do céu, que deveriam interceder pelos homens, e não o contrário, que a lógica que tinham tentado inverter, pedindo a um mortal que falasse por seres celestiais, já era em si mesmo um sinal de quão longe tinham caído da posição que antes ocupavam. E a justificação continuava, direta e sem espaço para negociação. Os vigilantes eram espirituais, santos, feitos para viver uma vida eterna, e por isso mesmo não precisavam de mulheres, não precisavam de descendência, não precisavam daquilo que os homens buscam porque a morte os espera. Ao descerem e tomarem corpos de carne e sangue, ao gerarem filhos através de mulheres humanas, comportaram-se como se fossem carne, e foi exatamente essa transgressão de categoria, essa mistura entre o que é eterno e o que é mortal, que tornava o pedido deles impossível de atender. Não era apenas um pecado de luxúria. Era uma inversão da própria ordem pela qual o céu e a terra tinham sido separados desde o princípio, e nenhuma súplica, por mais sincera, podia desfazer essa inversão depois de consumada. A sentença sobre os filhos deles, os Nefilim, era ainda mais definitiva. Por serem gerados de espíritos e de carne, não teriam o destino comum aos homens nem ao céu. Ao morrerem, e morreriam, pois a carne herdada da mãe humana não era eterna.
As suas almas não desceriam a um lugar de descanso, mas tornar-se-iam espíritos malignos sobre a terra, condenados a vaguear sem repouso, a afligir, a oprimir, a corromper, até ao dia do grande julgamento final em que tudo seria consumado. Quanto a Azazel, a Deus determinou que Rafael o amarrasse de mãos e pés, o lançasse na escuridão de um deserto chamado Dudael e o cobrisse com pedras ásperas e cortantes, mantendo-o na treva, sem luz, até ao dia em que o fogo do juízo consumisse. Enoque desceu com esta resposta e teve de a entregar aos mesmos 200 seres que, cheios de esperança, tinham confiado nele para conseguir o que já não podiam conseguir sozinhos. O texto descreve o momento em que os vigilantes ouviram a sentença. Caíram em terror e tremor, cobriram os rostos, incapazes de erguer os olhos diante do que acabavam de ouvir. Não houve súplica final, nem tentativa de negociação. A resposta tinha vindo de onde não havia recurso possível, entregue pela boca do único mortal que, momentos antes, tinham escolhido como última esperança. Depois disso, o texto não registra mais nenhuma tentativa dos vigilantes de se dirigirem novamente a Deus. O silêncio que se segue é, em si mesmo, parte da sentença. O que torna este episódio tão perturbador não é apenas o destino dos vigilantes, mas o próprio mecanismo da recusa. Em outros pontos das tradições bíblicas, a intercessão funciona. Abraão negocia por Sodoma, Moisés intercede pelo povo no deserto, profetas suplicam e o destino muda. Aqui, pela primeira vez, o pedido de intercessão é ouvido até ao fim e ainda assim rejeitado, não por falta de misericórdia, mas porque o próprio ato de pedir revelava a extensão da queda. Os vigilantes tinham abandonado o lugar que ocupavam na ordem do universo, e nenhuma súplica, por mais sincera, podia desfazer uma escolha que alterou a própria natureza de quem a fez. Enoque, o mensageiro relutante, tornou-se testemunha de um limite que nem os anjos mais próximos de Deus conseguiram atravessar de volta. Séculos depois, comunidades inteiras continuariam a copiar e a preservar este relato, dos manuscritos encontrados junto ao Mar Morto até as referências que sobreviveriam em cartas do Novo Testamento, prova de que esta história nunca deixou de incomodar quem a lia. E talvez seja essa a razão pela qual ainda hoje ela continua a ser contada, revisitada, discutida, porque levanta uma questão que nenhuma geração conseguiu resolver por completo. Existe um ponto a partir do qual nem o arrependimento, nem a intercessão de terceiros conseguem reverter uma escolha. Fica então a pergunta que este relato antigo deixa em aberto, sem resposta fácil, há mais de 2000 anos. Se estivesses no lugar de Enoque, tendo de subir aos céus e voltar com uma sentença que sabias que ia destruir a última esperança de 200 seres que confiaram em ti, terias aceitado levar essa mensagem tal como Deus a ditou, ou terias tentado, só mais uma vez, pedir a Deus que reconsiderasse antes de descer?